Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco, vamos falar do vexame ontem, mais um pouco sobre o vexame de ontem, vamos falar sobre Felipe, Pedrinho, Fernando Diniz, reforços e muito mais. Gente, quando eu peço o seu like aqui no vídeo, Eduardo, tá pedindo like, quer mesmo like? Gente, para que o canal possa alcançar outros vascaínos. O like é para alcance, entendeu? Quando, deixa o like aí pro vídeo alcançar outros vascaínos. Que o YouTube entende que é um canal vascaíno e vai estar recomendando para outros vascaínos também, pessoas que não conhecem o canal. Por isso que eu peço essa força, por isso que eu peço essa moral relacionada ao seu like, entendeu? Então, assim, só para deixar claro para algumas pessoas que ainda comentaram, não, Eduardo, tá pedindo um like, para que possamos alcançar outros vascaínos aqui através do canal Vasco Connection. Já somos quase 136 mil vascaínos aqui. Então, vamos continuar crescendo. Vamos continuar crescendo falando de Vasco. E você que não é inscrito também, reforça aí embaixo a tua inscrição, reforça o teu like, deixa essa moral aí, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, Facebook, porque vamos desabafar. Vou trazer informações sim, mas vamos desabafar também. Olha aqui, gente. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou começar falando do Felipe, tá? É ídolo, adoro o Felipe, deixando isso bem claro, não vou misturar as coisas aqui. Foi o jogador mais habilidoso que eu vi com a camisa do Vasco, o melhor lateral esquerdo que eu vi jogando com a camisa do Vasco. Esse é o lado atleta Felipe, tá? Com talento absurdo e tudo mais. Agora, como diretor técnico interno, não posso falar muita coisa. Como técnico que ele assumiu o Vasco interinamente, já posso falar algumas coisas. No final do Campeonato Brasileiro, ano passado, ele conseguiu 2 vitórias e um empate. Conseguiu colocar o Vasco, classificar o Vasco, na verdade, como técnico, mesmo que interino, para a Copa Sul-Americana. Daí, esse ano, assim, no final do ano, o Vasco acabou contratando o Fábio Carille e tudo mais. Ele participou da escolha, já que ele é diretor técnico, então quero crer nisso, né? Daí ele escolheu o Fábio Carille para tocar o projeto Vasco da Gama. Vamos apoiar, é o Vasco. Eduardo, mas vamos apoiar. Eu tô aqui para apoiar o Vasco. Não tô aqui para apoiar político ou fazer politicagem. Tô aqui para falar de Vasco, criticar, elogiar e apoiar. Esse é o papel do canal Vasco Connection. E informar também, já que eu sou jornalista, sou formado em jornalismo, amo o que eu faço, só que sou vascaíno. Criei um canal para falar de Vasco. Tô aqui ofendendo, nem para ofender a ninguém, não tô aqui para isso, tá? Então, assim, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. O Felipe, como técnico, tá? Ele, esse ano, tá? Nos últimos jogos, ele tentou algumas coisas, estilo Fernando Diniz, deu para reparar que não tá dando certo. O Felipe ainda não pegou um clube da grandeza do Vasco para treinar. Essa questão envolvendo novo técnico do Vasco, já que o novo técnico do Vasco será o Fernando Diniz, anuncia logo, pelo amor de Deus. Porque o Felipe tem um temperamento difícil, é um cara, muito sério, mas tem um temperamento explosivo, sei lá. Falando aqui da última entrevista dele, quando ele criticou um patrimônio do clube, que é o Capasso, para quem não sabe, ele é o Capasso. E aqui eu não tô para defender Capasso, Coutinho, não tô para defender jogador. Por isso que eu falo, tô aqui para defender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando ele critica a público, ele vem a público e fala do Capasso, teve proposta, ele não tem que falar nada. Vou repetir, Capasso é patrimônio do Vasco, questões internas. Expor uma situação dessa é muito, mas muito grave. Não sabe falar, não tem, eu não tenho esse tipo de... Então eu não posso ser técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque quando termina um jogo, eu preciso ir para a coletiva após jogo. E eu não posso maltratar também um amigo de profissão que faz uma pergunta sobre um zagueiro, né, que foi um dos melhores, sim, sul-americanos na temporada passada, atuando com a camisa do Olímpia. Porque a zaga do Vasco tá maneira pra caramba. Tá maneira, nossa, uma peneira. O Vasco perdeu ontem, Felipe, para um time amador
da Venezuela. Amador. Tomou 4 gols. E olha aqui os números dos zagueiros do Vasco. Essa matéria aqui, deixa eu dar os créditos, é do Lance. Hugo Moura, tá? 5 erros. João Vitor, 3 erros. Lucas Oliveira, 1 erro. Paulo Henrique, 1 erro. Lucas Freitas, 2 erros. Quer mais? Maurício Lemos não joga. Ontem você escalou Luiz Gustavo, menino da base. Já errou também. Não entrou aqui não, mas já errou também, Lance. Já tem erro do menino. Aí o Capasso é pior. Esse Matheus Carvalho, horroroso em campo. Vai dizer o quê? Que o Juan Esforza é pior que o Matheus Carvalho? Não será aproveitado. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Felipe, você é um dos maiores ídolos, o maior vencedor com a camisa do Vasco. Mas esse lado, se você quer realmente ser técnico de futebol, não é só no campo, não. Não é só no campo, não. Não é só à beira do campo, não. É no pós-jogo também representando essa camisa aqui. Tá? Eu amo o Pedrinho de coração. Ele sabe disso. Pedrinho é um cara que eu admiro. É honesto com a torcida do Vasco. Apesar das escolhas, dos últimos reforços, não deram certo. Isso é fato. Jean Davi, Máximo Domingues. Uma montoeira que eu não... Né? Vamos jogar limpo aqui. Eu acho que o Nuno Moreira e o Tietê são os únicos que deram certo. E o Tietê ainda não teve uma sequência de jogos. Maurício Lemos também precisa de uma sequência. Tá no estaleiro aí desde que chegou. Jogou 2 jogos e acabou. Então a torcida do Vasco está cansada disso tudo. Cansada disso tudo. Esse lance de poupar jogadores. Que é isso? Que história é essa? Poupar jogadores? Não vou poupar. Por quê? Pra quê? Os titulares já não jogam nada? Imagina os reservas. Deus me livre. Por que não colocou o Adson em campo ontem no lugar do Ryan? Qual futebol que o Ryan... o Ryan tá me convencendo. Tem que jogar. Não tem, não. O Adson convenceu ano passado. O Adson tem bola para jogar. E já tá recuperado. Já que é para formar um trio no ataque, tá escrito nas estrelas. Adson, Nuno Moreira e Verratti. Coutinho no meio campo. Se é para formar um trio, é esse o trio. Não é com o Ryan, não. E olha, eu não sou técnico de futebol, não. Eu sou vascaíno e assisti os jogos do Vasco. Tá? Chega de vexame. São 7 jogos sem vitórias. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. E vou adiantar aqui mais uma vez no vídeo de hoje. Vai cair na Sul-Americana, corre sério risco de ser eliminado pelo Operário e no Campeonato Brasileiro corre sério risco de entrar na zona de rebaixamento também, já que está a 1 ponto só da zona de rebaixamento. Isso é histórico. O time do Vasco não é ruim. O Vasco precisa de pessoas capacitadas para estar à frente do Vasco. Técnico é o Fernando Diniz, treinador, recentemente conquistou uma Libertadores, trabalhou na seleção brasileira, é esse. Vou desembolsar R$1 milhão. Tá fechado, negócio fechado. Anuncia logo, Pedrinho. Anuncia logo. A torcida do Vasco quer respostas. Tem nota oficial de várias torcidas organizadas do Vasco. Pedindo respostas. Reforços. Ao invés de contratar 10 desconhecidos, contratar 1, 2, 3 conhecidos. Reforços de verdade. Porque a galera, como você disse lá com o Joel Silva, de alguns canais realmente estão para atrapalhar. Mas aqui não. Aqui outros canais sérios não. Estão para apoiar. Estão para cobrar, sim, porque eu tenho um papel aqui para cobrar também. Tenho o direito aqui de cobrar também, como vascaíno. E aqui eu não estou diminuindo ninguém, não. Que eu sei, Pedrinho, da sua honestidade e capacidade para estar à frente do Vasco. Só que do jeito que tá, não vai. Assim não vai. Tem que mudar, cara. Tem que mudar. É uma briga política no Vasco sem fim. É uma falta de união absurda. Que eu custo acreditar. Então, assim, eu
eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Antes de encerrar o vídeo. O Vasco precisa, de maneira urgente, tá? É urgente, isso aqui é urgente. Primeiro, parar com esse tipo de soberba, cortar esse tipo de coisa dentro do clube, porque não tá para isso. Não tá para isso, tá? Recentemente eu trabalhei no Allianz Parque, num jogo do Vasco contra a equipe do Palmeiras. E que diferença, tá? E que diferença. Os profissionais internos do Palmeiras, que é um clube que poderia ter a tal soberba, né? Entre outros clubes que eu prefiro não citar aqui no vídeo, que eu trabalhei em jogos do Vasco, fomos recebidos com muito respeito, com muita educação, respostas, né, que você procura com os profissionais, não, é assim, assim, assado. Profissionais, resumindo, educados, tá? Educados. Por mais que a pergunta do profissional seja dura, do profissional de imprensa, seja uma pergunta dura, a obrigação do profissional técnico, não técnico, tá, que está ali representando o Vasco, com a camisa do Vasco, é ser respeitoso, tá? Não é com o profissional, não. É com a torcida do Vasco. Porque o profissional tá ali para perguntar mesmo. Não tá faltando nenhum respeito? Ah, não, porque se você gosta, se você... Ué, se eu gosto, qual é o problema? Qual é o problema se eu gosto? Realmente o problema é meu. Agora você tem que solucionar o problema. Tem que bancar e solucionar o problema. Não é tratar com falta de respeito, não. Que é o que está acontecendo dentro do Vasco. Tá? Dentro do Vasco. Eu não vou falar de questões internas porque eu não sei, nem quero saber. Agora tem que ter uma cobrança interna. Reforços de verdade. Tá? Para que essa situação nojenta de vexames históricos, para que isso pare de acontecer de uma vez por todas. Porque já está uma encheção de saco. E olha que eu gravo vídeo todos os dias aqui. Eu não sou assim, eu não gosto de me exaltar. Mas acho que é impossível nesse momento. É impossível. Né? Agora a vitória da Bahia, sinceramente, perdeu para um time amador da Venezuela. Querem o quê? A confiança total da torcida do Vasco no jogo contra o Vitória da Bahia? Querem isso? Juram? Vamos acreditar sempre no Vasco, na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos acreditar na instituição. Porque realmente o Vasco está precisando de uma limpa. Elenco, pessoas que não têm capacidade de estarem à frente do Vasco. Isso precisa acontecer para ontem. Para ontem. Tá? Para ontem. Não foi para isso. Não foi para isso que vocês entraram. Tá? Então é isso. Eu volto a qualquer momento com assuntos, informações do Vasco. Vou continuar apurando, né? E daqui a pouco eu volto com essas e outras, tá, gente? Então, você que ainda não é inscrito, reforça aí a inscrição de vocês. Copia o link aqui, manda aí, envia para outros vascaínos também. Deixa essa força aqui no canal. E você que concorda comigo, deixa o like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. É um vídeo de desabafo, sim. Mas tem como analisar o jogo de ontem? Para finalizar aqui, tem como analisar o vexame de ontem? Vexame. Vou repetir aqui, gente. Perdemos para um clube amador da Venezuela. Nenhum clube brasileiro na história, eu falei sobre isso aqui, não deram os créditos, mas a informação é minha. Nenhum clube, podem ver no vídeo de ontem, pós-jogo, nenhum clube na história, não deram os créditos, mas vou repetir aqui. Perdeu, sofreu uma goleada para um clube venezuelano, sofreu 4 gols. Gente, isso é um vexame, olha só, histórico. Vexame, mais um, né? Mais um. Acho que a torcida do Vasco está ficando acostumada com vexame, após vexame, vexame. Para eles, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá certo? É isso. Um beijo, saudações vascaínas. Vasco passa vergonha em goleada com culpados da presidência ao gramado. Com o elenco cheio de carências, Pedrinho está há 11 dias sem técnico, deixa Felipe como interino sem que o diretor tenha mostrado condições para isso e vê postura inexplicável dos jogadores.
O Vasco escreveu na noite desta quarta-feira uma das páginas mais vexatórias de sua história e provou que o pior jogo desta versão 2025 sempre pode ser o próximo. Dominado do início ao fim pelo modesto Puerto Cabello, quinto colocado na primeira fase do campeonato venezuelano, o time vive um momento dramático na temporada, simbolizado no resultado de 4-1 que expõe erros e diferentes culpados. Ao se distribuir a culpa de um fracasso histórico, a responsabilidade precisa começar na presidência. Principal responsável pela montagem de um elenco repleto de carências depois de 2 janelas mal-sucedidas, Pedrinho optou ainda por arrastar as negociações com Fernando Diniz. Em entrevista no último sábado, o presidente afirmou que entrou em contato com o treinador assim que fez o desligamento de Fábio Carille. 11 dias depois da demissão, ainda não houve acerto com Diniz. Nesse período, o Vasco empatou com o Operário em atuação muito ruim, perdeu para o Palmeiras e foi goleado pelo Puerto Cabello. Depois da derrota na Venezuela, Vegetti, indignado, disse que espera que o resultado sirva para começarmos a crescer. Que, ao menos, faça a diretoria entender a urgência necessária para contratar um novo treinador. Sob o comando interino do diretor técnico Felipe, o Vasco teve certamente sua pior atuação em uma temporada que conta com diversas apresentações ruins. No jogo em São Januário, por exemplo, o Puerto Cabello ofereceu muito mais resistência ao perder por 1-0 do que a equipe vascaína ofereceu na cidade venezuelana de Valência. Na única vez em que levou perigo à meta adversária, o Vasco fez seu gol na jogada mais manjada da equipe, o cruzamento de Lucas Piton para a área. João Vitor aproveitou e marcou. Pelo chão, a equipe, inofensiva e apática, passou 98 minutos, contando acréscimos, sem ameaçar uma vez sequer o time mais fraco do Grupo G da Sul-Americana. Nos últimos anos, quando as equipes brasileiras fracassam de forma retumbante em competições sul-americanas, muitas vezes é possível atribuir o resultado a um fator incomum, seja a altitude, uma expulsão ou uma grande quantidade de desfalques. Não foi o que houve com o Vasco. O time passou vergonha com apenas um desfalque no time titular, um zagueiro, com 11 em campo do início ao fim em um estádio sem altitude e sem pressão de torcedores. Coutinho e Vegetti, inclusive, entraram em campo descansados, já que haviam sido poupados 3 dias antes, contra o Palmeiras. A convicção de que a postura nos jogos é inegociável, defendida por Pedrinho em mais de uma ocasião desde que assumiu a presidência, perdeu-se em algum momento no voo para a Venezuela. Quem deixou isso muito claro foi Felipe. Em coletiva na qual atribuiu a responsabilidade pelo mau resultado exclusivamente aos jogadores, o técnico interino disse 13 vezes a expressão erros individuais e 12 vezes a palavra atitude. Felipe, aliás, entra na lista dos culpados. O time que o treinador levou a campo foi superado desde o apito inicial. No intervalo, o interino não mexeu e viu a equipe sofrer 3 gols nos primeiros 20 minutos. Não que os jogadores sejam isentos de culpa. É difícil explicar a postura dos 16 atletas que entraram em campo com a camisa do Vasco no estádio Misael Delgado. Como virou rotina na temporada, erros individuais simples decidiram a partida para o adversário. Hugo Moura voltou a cometer erro que deu origem a um gol sofrido pela equipe. Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Léo Jardim, Coutinho. A lista das atuações tenebrosas na Venezuela é grande. Como reconheceu Vegetti depois da partida, a culpa é nossa. Ryan foi o menos pior entre os titulares. Dos que começaram no banco, Nuno Moreira entrou no segundo tempo, contribuiu para uma ligeira melhora e tentou mais finalizações, 3, do que qualquer outro vascaíno. Com a Sul-Americana tratada internamente como prioridade, o Vasco agora se distancia da possibilidade de avançar em primeiro na chave, dessa forma, evitar o play-off contra um time vindo da Libertadores. Da Venezuela, o time vai direto para Salvador, onde enfrenta o Vitória no sábado, pelo Brasileirão. São 7 jogos seguidos sem vencer. Como foi o jogo? O Vasco teve uma atuação patética no primeiro tempo em Valência, na Venezuela. Sem Nuno Moreira, responsável por lampejos técnicos nos jogos mais recentes, Felipe povoou o meio de campo e apostou na posse de bola e troca de passes. Mas nada disso ocorreu. O Vasco foi um time com muita dificuldade de controlar o jogo, erros bobos e dominado. Como não tinha pontas,
Vegetti era obrigado a sair da área para receber a bola e, como de costume nessas circunstâncias, contribuiu muito pouco, sem conseguir dar sequência às jogadas. Ele é o atacante de último toque, o penúltimo ou antepenúltimo não é com ele, já que normalmente a bola para no pé de um adversário. A primeira finalização do Vasco saiu só aos 20 minutos, justamente com o centroavante, uma cabeçada que o goleiro Luiz Romero defendeu sem sustos. A dupla Hugo Moura e Matheus Cocão não se entendeu no primeiro tempo e protagonizou o lance deprimente que abriu o placar da partida. Cocão errou o passe de 2 metros na frente da área, e Hugo cometeu o pênalti derrubando mesa. A sorte do Vasco é que ao menos uma bola levantada na área encontrou João Vitor, que cabeceou para fazer seu segundo gol na carreira e empatar a partida. O time comandado por Felipe foi para o intervalo no lucro. O segundo tempo reservou um show de horrores ainda maior. A equipe venezuelana se deu conta que forçar o Vasco a errar era o caminho mais curto para a vitória, apostou na estratégia e decidiu a partida em apenas 19 minutos. O Vasco conseguiu a proeza de sofrer gol de cabeça de um jogador de 1,59 metros de altura num lance em que Lucas Piton não conseguiu dar conta do baixinho padrão na dividida e Léo Jardim hesitou na saída de bola. Em seguida, mais 2 vacilos, com João Vitor, Paulo Henrique e Hugo Moura envolvidos, na saída resultaram no terceiro e no quarto gols do Puerto Cabelo.